O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Boa tarde, galera, tudo bem? Olha eu aqui novamente, André Luciano, anfitrião aqui do podcast do Caos ao Case. Hoje aqui com a presença ilustre da nossa doutora Renata Fernanda Lima, doutor Júlio e doutora Ana Lúcia. Eu gostaria que os senhores se apresentassem. Primeiro aqui, a doutora Renata vai me ajudar a conduzir hoje esse bate-papo, né? Porque ela que é conhecedora aí, tem a militância do direito no dia a dia. Doutora, se apresente para a nossa audiência. Boa tarde, eu sou a Renata, sou advogada aqui na Praia Grande, atuo na parte de direito civil, processo civil, né? Sou civilista. Sou aqui advogada do André, trabalho aqui mais para essa área aqui imobiliária, né? Então, tenho escritório aqui na Praia Grande. E vim aqui, tenho muitas perguntas, né, sobre arbitragem, perguntas práticas, né? Porque a teoria a gente aprende na faculdade, na pós-graduação, mas na prática, às vezes, falta o conhecimento prático e a gente acaba deixando de utilizar por essa falta da prática, né? Então, todas as perguntas vão ser perguntas e vão ser dirimidas todas hoje, doutora. A gente usar. Ana Lúcia, se apresente para quem não conhece. Eu sou a Ana Lúcia, eu sou diretora da sucursal da Câmara Arbitral aqui na Praia Grande. E assim, tenho que te agradecer muito pela oportunidade, porque assim, a gente percebe que os advogados têm muitas dúvidas, né? E na verdade trabalhar com parceria seria muito importante. A gente vai trazer isso para cá também, nessa prática. Alguns advogados já usaram e ficaram satisfeitos. Isso é importante. Dar o conhecimento, dar a oportunidade para vocês conhecerem a arbitragem. De uma outra forma, né Júlio? Sim. Gostaria que o doutor Júlio também se apresentasse. Muito boa tarde a todos. Agradeço primeiramente ao convite, André, doutores. E eu sou Júlio, né? Para quem não me conhece, eu sou Júlio, e para quem me conhece também sou Júlio, né? Então, o que acontece? Eu sou presidente nacional da Câmara de Arbitragem em São Paulo, né? Temos uma sucursal que está muito bem representada aqui pela Ana. E é um braço muito especializado em diversas áreas do direito, né, direito disponível, né? Então hoje nós viemos aqui esclarecer e democratizar a arbitragem e outros métodos de resolução de controvérsias, né? Porque hoje todas as pessoas confundem muito o acesso à justiça e o acesso ao poder judiciário, né? E nós sabemos que hoje é possível você fazer justiça em outros métodos, né? Então nós estamos aqui para poder explicar como esses métodos funcionam, métodos muito mais simplificados, rápidos e recorríveis. E aqui nós estamos um canal, parabenizar o canal por estar trazendo esse importante tema de interesse social, né? Então parabéns aí e fico à disposição para qualquer dúvida. Doutor, você sabe que a nossa cidade, ela tem a sua economia, ela oscila muito por conta, ela vive basicamente do turismo, né? A nossa indústria aqui é da indústria da construção civil, só que eu percebo aqui quando abre o sol ali em setembro, a economia aqui bomba, beleza. Quando acaba março, que o sol tende a ficar menos quente, as pessoas esquecem as contas daqui da praia e voltam para os seus lugares de origem. Então, por isso esse meu entusiasmo com a Câmara de Arbitragem, para poder fazer com que os empresários resolvam seus conflitos e recebam, tenham as suas receitas aí percebidas, né, num tempo devido, porque eu sou vítima disso, até comigo com a doutora, ela tem ganho para nós aqui algumas ações de monta relevante, mas eu falei, doutora, será que justiça depende do tempo é justiça?
você já morreu? Quantas outras pessoas, quando eu quero dizer morreu, alguns infelizmente, fisicamente, quando vem por conta da doença, mas eu digo financeiramente, porque desencaixa o seu fluxo financeiro, né? E as pessoas quando vêm para cá, faz negócio aqui na praia, tem que ter a responsabilidade de estar cumprindo o combinado nas suas épocas, nas datas de vencimento certinho, e nós temos sentimento aqui como sociedade que infelizmente quando judicializa a coisa não vem a contento e nem sempre a decisão vem de forma que venha a contemplar a sua expectativa. Às vezes quem está ali decidindo uma vírgula, antes da vírgula, depois da vírgula, e às vezes você acaba, em vez de bater, você acaba até apanhando. Mas enfim, isso tudo nós vamos conversar no nosso bate-papo. Gostaria que a dona Ana Lúcia, esse bate-papo de hoje, em especial para os meus amigos, que eu tenho vários amigos advogados aqui na cidade, inclusive eu faço parte de um grupo que tem lá centenas deles, né? Para alguns amigos comerciantes e empresários. Então gostaria que a senhora dissesse para o pessoal que não sabe o endereço da sucursal aqui em Praia Grande. Nós estamos na rua Fumil Miazzi, 220. O telefone é 3356-6099. E assim, nós estamos à disposição para conversa. Seria interessante que o pessoal realmente nos ligasse, perguntasse, porque como o Júlio falou, é mais um braço, né, do jurídico. Nós não estamos tomando o lugar de ninguém. Na verdade, a gente está dando um campo maior de atuação. Mais um método, exatamente. Como é que funciona, assim? A pessoa tem que agendar, liga, agenda? Normalmente, existem duas formas de a gente usar a arbitragem, tá? Ou a gente coloca como um convite, enquanto não colocou no contrato, sim, não existe entre as partes essa acomodação, então a gente faz um convite. Então é facultativo a pessoa vir ou não. Quando já existe num contrato, ou na própria assembleia do condomínio, ou no contrato do comércio, ela se torna uma notificação, certo? Nessa notificação nós damos 20 dias para notificar as partes, né? Marcamos um dia de audiência com horário bonitinho lá na Câmara Arbitral. No dia vem as partes e a gente passa a fazer esse diálogo entre eles e ajustar o que é bom para um e o que é bom para o outro, né? Isso aí é o que... Caso não venha, aí existem outras complicações que a gente vai tentar conversar no decorrer, né, Júlia? E como funciona assim? O advogado relata o caso e vocês... Normalmente é assim, tem trabalhista, nós estamos fazendo bastante, acordos de devedor, nós estamos fazendo bastante. As pessoas levam até o tribunal via e-mail, nós temos um e-mail também, via e-mail, discutem, passam para nós quais são os problemas, nós analisamos se é possível ou não. O que está no judiciário nós não mexemos, não podemos mexer, o que ainda não foi, nós analisamos e aí trazemos o árbitro que realmente fará a audiência. No caso trabalhista, no caso da parte imobiliária, né, aí é feito com um árbitro específico para isso. Custas arbitrais, é importante falar, né? Quem paga, né? Quem paga. As custas iniciais são R$160. Né? Quanto? 160? R$160. Seria para essa notificação? Seria para essa notificação. E essa notificação vai como? No e-mail? Via R, para comprovar. Então tem um custo mais ou menos de uns 20 e poucos reais, né, por AR, então 160 mais esse custo. E e-mail nós mandamos também só para alertar a pessoa e lembrar da audiência, né? Sim. Mas aí quando a pessoa assim, não sei como é o nome, intimada, notificada, né? Notificada. Ela já está sabendo sobre o que seria. Sim. Já vai ali um resumo. Já. Quem nos procura já sabe, né? E a parte que tinha obrigação de fazer e não fez, ela vai ser notificada também. Sim. Esses 20 dias é a partir da emissão da notificação ou a partir do recebimento da parte notificada? Do recebimento. Eu digo por quê? Porque hoje aqui a notificação, até para você pela R, está centralizada na mão do correio. E às vezes nem sempre em 20 dias volta o comprovante do recebimento, né? Nós estamos recebendo no tempo hábil, André, nós não passamos por essa dificuldade. Então, se hoje é dia 13, mandamos por AR, contamos 20 dias e marcamos a audiência. Cuidado que nós temos é de mandar também um e-mail alertando da audiência. Tá. E dá para acho que para rastrear também, né? Dá para rastrear, dá sim. O importante é que, assim, falando de arbitragem, né? As partes, todos os métodos extrajudiciais, eles são facultativos. Ninguém é obrigado a estar numa arbitragem, numa mediação, numa conciliação.
Todavia, na arbitragem, uma vez que você adere a ela, você se torna obrigado a participar. Né? Então, como normalmente nós temos uma gama imensa de disputas condominiais, devedores de condomínio, né? Então, o que nós fazemos? Normalmente esses condomínios, nos regulamentos ou na convenção, não tem a cláusula arbitral. Né? O que se tivesse obrigaria o devedor a comparecer. Como ele não está obrigado, porque não tem, nada impede que o condomínio, antes de judicializar esse problema, ele busque uma alternativa de negociar esse crédito. Convidando, exatamente. Por isso que chama, exato, por isso que chama carta convite. Aí o que acontece? O condomínio que recebe, ele pode ou não participar. Geralmente eles aderem porque eles querem resolver o seu conflito. Né? E outro, o crédito condominial é o crédito mais valioso que tem, que cedo ou tarde o condomínio vai receber, porque aquela unidade, se não for, o seu condomínio não for pago, vai ser leiloado. E normalmente nós temos uma aderência boa. E, assim, por incrível que pareça, das sessões realizadas, mais de 70% é resolvido nesse momento. Então, como que faz? As partes negociam, né? Há uma conciliação, há um conciliador também que é imparcial, é distante das partes, ele está lá para fazer com que as partes voltem a restaurar esse vínculo, né? Que favoreça, participe, objetivando o acordo. E aí, além desse acordo, o que nós fazemos? Essa é a grande sacada da blindagem do crédito. Quando você celebra uma transação, um acordo, você pode fazer essa instrumentalização via sentença arbitral. E por que isso? Tem uma razão específica. Você poderia formalizar esse acordo num documento particular, assinado por duas testemunhas, ou um reconhecimento da obrigação do crédito, uma confissão de dívida, por exemplo. Todavia, no caso de descumprimento desses títulos, o credor, o condomínio, teria que entrar com uma execução extrajudicial. E o problema está aí. O problema está na defesa do devedor da execução extrajudicial. A defesa do devedor da execução, porque o título foi forjado fora de um processo, a legislação permite que o devedor, nos embargos, que é a defesa dele, conteste qualquer questão que envolva o título. Então é uma exposição grande no título nos embargos. Você transformando, instrumentalizando esse acordo numa sentença arbitral, a sentença arbitral, a legislação diz, no artigo 515, inciso 7º, que é um título executivo judicial. E por ser judicial, havendo descumprimento, dá ensejo a uma ação de cumprimento de sentença. E a defesa da ação de cumprimento de sentença, que é feita para impugnação, a defesa do devedor é muito pequena. Limitada, né? Muito limitada. Então, há uma chance menor de exposição do título. Então, há uma lógica em se transformar esse acordo extra em um acordo por sentença arbitral, porque há uma proteção aí do crédito do credor, porque a sentença arbitral é o título mais potente que existe hoje no nosso ordenamento jurídico, porque não cabe recurso. Ele já nasce com o trânsito julgado. E detalhe, pode ser confidencial. No processo judicial, versando sobre questão condominial, por exemplo, que é um direito privado, né? Você tem a publicidade obrigatória. Não pode chegar para o juiz e falar, eu quero que esse processo aqui tramite em segredo. Não. São causas muito específicas que comportam, que admitem o sigilo. Então, o motivo a mais para você trazer o condômino, não expor ele num processo judicializado e resolver aquilo de uma forma segura, tanto para o devedor, que não vai ter aqui o seu processo público, e como para o condômino, que vai ter uma blindagem do seu crédito, vai passar a receber no mês seguinte. Júlia, é interessante falar que não é só a área condominial na qual nós trabalhamos. Sim, está dando exemplo. Quais são as áreas que... É mais fácil falar o que não pode. A questão, acho que ela assim, você tem, depende da sua criatividade. Né? Você pode ter conflitos na área do comércio,
enfim, o que não pode é você tratar de direitos indisponíveis e pessoas incapazes. Ou seja, né? exato, não pode ter criança envolvida, não pode ter bens que não admitam acordo. Né? Então, é a melhor parte, essas questões devem ser necessariamente resolvidas no Poder Judiciário, que aí, para esses conflitos, é a via adequada. Né? Agora, o restante, dá para a gente desafogar, como nós temos feito aqui. Olha, se você colocar a ponta do lápis, nós evitamos uma massificação de conflitos no judiciário, evitamos tudo isso, criamos um dique de contenção, uma grande peneira, que foram sendo resolvidas extrajudicialmente, só aqueles casos que não foi possível mesmo, os métodos foram judicializados. Então nós temos essa função social também de evitar a judicialização. Sim, desafogar, né, o judiciário. Sim. Levar para o judiciário o que é necessário ir para o judiciário, né? E quais são os conflitos que mais vocês estão, assim, trabalhista, de taxa condominial, realmente, mas assim, outras brechas estão acontecendo aí, né? Porque assim, nós estamos, na verdade, há uns 7 meses, né, Júlio, atuando. Então, pouco tempo. Não, nem tem conhecimento. Nós fizemos. Não tinha, porque agora... Olha aí, fica atento, advogado. E nós fizemos uma abertura, né, na Associação Comercial aqui da Praia Grande, convidamos alguns advogados, né, assim, para colocar para todos, né, o que seria a arbitragem. E qual seria o ganho no sentido assim, de resolver esses conflitos, né? Não há uma briga, na verdade, trazer, né? E algo engraçado, desculpa eu te interromper, Renata, uma coisa engraçada, André, é assim, nós não tivemos muito apoio, então o apoio mesmo é nosso interno. Então o que nós fizemos? Pegamos nosso cartão e fomos ao comércio. E o que nós descobrimos, André? Que uma boa parte usa a arbitragem em São Paulo. Eu fiquei assim, não é pouco. Do que nós fomos, pelo menos uns 30% usa arbitragem em São Paulo. Eu falei, caramba, tem aqui, vem pra cá, vamos fazer aqui. Eles já nos procuraram para fazer, eles iam fazer trabalhista em São Paulo, vou fazer aqui mesmo. Uma contabilidade de São Paulo fez aqui com a gente, porque o cliente dela é daqui. Foi ótimo, foi excelente. Então assim, a gente percebe que o comerciante sabe já dessa opção, só não sabia que já existia aqui na Praia Grande, né? E aí nós fomos atrás de procurar trazer para perto e esclarecer. Nossa, está sendo muito bom. Sabe aquele tete a tete mesmo? Nós estamos fazendo mais ou menos isso. Bacana a senhora falar isso. Eu pedi a participação da doutora, até agradecer a presença dela aqui, para ela estar dirimindo, porque ela conecta com os advogados. E eu me conecto com os comerciantes. Quando a senhora falou dos custos, que é em torno de 160, mais as despesas da emissão do AR, isso é para a pessoa receber o convite, correto? A pessoa recebeu o convite e veio para a data da audiência ou tentativa de conciliação. Enfim, quem que no judiciário teria lá os honorários de sucumbência, aquela coisa toda. Quem perde lá no dia o seu direito, que não tem os seus interesses atendidos, quem que paga e o que pagaria, para quem que paga fora o que a outra parte está cobrando? Esse custo inicial é para a gente startar a operação, né? Encaminhar a carta convite, até porque ela é muito bem elaborada, um papel diferenciado, é uma impressão sofisticada, né? Então não é um papel sulfite. A apresentação é muito boa. E não havendo acordo, né, vamos pensar na pior das hipóteses. Né? A parte é convidada, as partes sentam numa mesa, as partes não chegam a acordo, então não há custo nenhum para a parte que atendeu. Ela só vai ter o pagamento inicial, né, da carta convite, mas não tendo acordo, não tem pagamento. Tá? Então isso é uma vantagem. Agora, havendo o acordo, aí você acaba inserindo uma tabela, né, que vai depender do volume desse acordo, né? Ela entra numa tabela praticamente semelhante do Tribunal de Justiça, né, em que as custas são proporcionais ao volume negociado. Então isso depende do caso concreto, porém tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? Vamos lá. Primeiro ponto, é uma desvantagem do meu ponto de vista, porque sou advogado. Para as partes
irem à arbitragem, não é necessário um advogado, né? Todavia, a gente sempre estimula a presença do advogado, primeiro porque eu sou advogado, né? Então seria um contrassenso você ser advogado e não prestigiar a sua categoria. Então nossa Câmara é muito consciente com relação à importância do advogado nos procedimentos de arbitragem, porque como é um procedimento de instância única, né, não tem recurso, é importante que o advogado esteja assistindo às partes para que a decisão seja muito bem tomada, né, porque ela não vai poder ser rediscutida. Pelo menos o mérito, a justiça da decisão vai poder ser rediscutida. Então a presença do advogado qualifica ainda mais a justiça que está sendo feita. Né, para depois não arguir que a pessoa desconhecia o ponto, enfim. A gente sabe que como as pessoas às vezes não compreendem a arbitragem na sua dimensão, às vezes elas podem adotar uma postura que elas não adotariam se tivessem conhecimento pleno de tudo. Então, como o advogado é função essencial à justiça, isso é preceito constitucional, né? Então, nós entendemos que a presença é sempre fundamental, há sempre um estímulo para o advogado. Então, esse é um ponto negativo no meu ponto de vista. Tá? Porém, há pessoas que entendem que contratar um advogado seria uma despesa a mais e corre o risco, nesse caso, de terem uma decisão contrária aos seus interesses e que poderia ser diferente caso ela tivesse assistido. Né? Júlio, nessa data dessa audiência, cabe alguma a defesa é oral ou leva uma defesa escrita? Na verdade, o objetivo inicial aí é que as partes venham desarmadas, Tá. né? Venham com aquele espírito uma tentativa de conciliação. Isso. Inicialmente você vai tentar fazer esse acordo. Se não houver um acordo, aí nós vamos dar a opção das partes de elas quererem optar ou não pela arbitragem. Né? A princípio. Ainda continua opcional. O fato de ele ter ido aceitar o convite, ele já não quer. Ela aceitou para poder participar de uma sessão de tentativa de conciliação. Né? Aí, não havendo resultado frutífero, aí elas são instadas a saber se elas vão querer ou não participar da arbitragem. Se elas não quiserem, não tem como obrigá-las. Diferentemente da situação em que Já tem previsão. já tem previsão, exato. Até no contrato de locação, por exemplo, a parte aí, ela pode ou não, mas ela vai suportar os ônus de não ir. Sim. Né? Agora, se não tiver previsão anterior, ela é facultativa. Mas normalmente elas acabam resolvendo o seu conflito nessa sessão, o que é muito curioso. Então, isso que nós percebemos que, porque nós vamos procurar a origem desse inadimplemento. Talvez a origem seja uma má comunicação e cada um, na pandemia principalmente, teve algum problema familiar, de perda de emprego, diminuição da capacidade financeira. Então, há necessidade da parte credora também entender esse lado e na sessão presidida por nós é que pode chegar um meio termo aqui. Né, Exato, acho que falta um pouco de ouvir a parte, o devedor, né, para saber. Ele não quer pagar, não é que ele não quer deixar de pagar, ele não pode. Não é mau caráter, ele está passando por uma dificuldade. Então acho que nesse momento as partes são sensíveis, costumam ser sensíveis, e o nível de resultado frutífero é excepcional. Isso tudo ia parar no judiciário sem necessidade. Tá. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Júlio. Mas era bom falar, a gente, as custas, né, que ele falou das sucumbências, não tem. Isso, se porventura evoluir, não houve acordo e as partes aderirem para uma nova audiência, quais são as despesas e quem pagaria essas despesas? Essas despesas normalmente elas são rateadas, né? Tá. Então, e no final, quem ganhar, a outra parte deve indenizar a outra que antecipou a metade. E o pagamento é... O pagamento sempre antecipado. Antecipado. Então, por quê? Para fazer frente às despesas. A Câmara, o que é a Câmara? Na verdade, ela faz o secretariado, né? A expedição de documentos, a intimação, faz toda a checagem. E o árbitro é diferente da figura, né? Da Câmara. São normalmente profissionais especializados que são credenciados à Câmara
e que, havendo um litígio, por exemplo, específico da lei de locação, lei de condomínio, você vai, preferencialmente, fazer a nomeação do árbitro que tenha relação de conhecimento com a área do conflito. Porque a decisão vai ser muito mais qualificada. Então, você que é advogado, tem uma especialidade, eu acho que aí é um novo nicho de mercado para você também atuar. Porque não é necessário você parar com a advocacia e para assumir só a função de árbitro. Né? Até porque não existe profissão árbitro. Você está árbitro, você não é árbitro. Então, para ampliar o leque de opções do profissional, ele pode fazer um credenciamento junto à nossa Câmara, e aí esse credenciamento dá direito a ela realizar, ser chamada para todos os conflitos que caírem na nossa Câmara, a nível brasileiro, nacional, não só da sucursal Praia Grande. Então, é óbvio que você, quando está mais próximo do conflito, fica mais fácil, né, você ser chamado, porque um dos pressupostos da nomeação do árbitro é a confiança. Você chama uma pessoa para ser árbitro porque você confia nela. Não é porque é amigo do futebol, do camarada, não. É porque você acredita naquele profissional. Ele é especialista naquela. Ele é especialista. E essa é a vontade. Vai poder deixar o ali decidido por uma pessoa. Não é um generalista, né? O juiz de direito é muito competente, né? Passou por um concurso árduo, concorrido, mas ele não entende de todos os assuntos. Então, entre você escolher um generalista, é melhor escolher um especialista naquela matéria que transpira aquilo. Então, como não vai ter recurso, não vai ter revisão, é melhor que o especialista julgue. Ô Júlio, mas voltando lá, aí a pessoa é convidada, não teve conciliação. Aí elas optaram, vamos para arbitragem. Aí marca, aí nomeia o árbitro. Não, aí o que vai acontecer? Aí faz o pagamento. Recolhe as custas, né? Tem que recolher, ver qual é a dimensão do problema. Daí 100 mil reais, por exemplo. Sim. Vamos colocar mais no cotidiano, deu 15 mil reais. Tá. O débito, né? Débito condominial. Isso, aí a parte recolhe as custas relativas àquele procedimento e faz o depósito antecipado dos honorários do árbitro. Porque o árbitro, ele é contratado pelas partes para proferir uma sentença exequível. E quais seriam os honorários do árbitro numa causa de 15 mil reais? Aí tem que ter uma tabela, né? Eu recordo aqui, mas a tabela está pública no nosso site, tá? E as partes podem escolher? Pode escolher. Normalmente é árbitro único. O que as partes fazem? Porque quando surge um problema, um conflito, aí a relação azeda. Então, quando é árbitro único, ninguém vai entrar no acordo. Então, as partes, normalmente, elas delegam para o presidente da Câmara fazer escolha. É óbvio que se esse árbitro nomeado, ele precisa não ter relação nenhuma com as partes, né? Totalmente desinteressado. Ele preenche um questionário, né, sobre a sua imparcialidade, sobre o que ele atuou, para as partes analisarem e falar, olha, não tenho nenhuma relação com nenhum trabalho que esse advogado fez, com esse profissional. Então, eu concordo com a nomeação. Então, geralmente, árbitro único, para baratear, porque senão o molho sai mais caro que o peixe. Você coloca um painel de 3 árbitros, pronto, você vai ter que pagar mais para os árbitros do que o valor que você está discutindo. Sim, então, não pagar. Então, para evitar isso, a gente estabelece nessas demandas mais modestas, não menos importantes do que as outras, porque cada uma são importantes, O valor mais baixo. o valor mais baixo, árbitro único e um procedimento enxuto. Porque nesses casos não depende de prova pericial. Aí, então, nesse caso, resumindo, as partes não chegaram no acordo preliminar, a parte autora, que normalmente vamos supor que é uma demanda de condomínio. O condomínio vai apresentar em 5 dias o débito e a origem desse débito, a comprovação, vai para o condômino, depois de 5 dias também contestar esses débitos, né? E aí, havendo documento novo, uma alegação nova, abre para réplica e tréplica. E daí o que as partes vão nomear também ali no meio do caminho o árbitro, que pode ser indiretamente através do presidente, que faz a nomeação e as partes convalidam. Aí o árbitro vai tentar novamente uma nova audiência de tentativa de conciliação, porque esse é dever do árbitro, né? Sempre que se reunir, pode fazer. Detalhe, não precisa ser presencial, tudo informatizado, tudo em plataforma virtual.
grava-se tudo, então isso é muito dinâmico. E a própria vantagem... A celeridade também. Né? Celeridade. Você customiza aquele procedimento para cada conflito. Não é um procedimento padrão que todo mundo tem que obedecer. Depende do nosso... A gente pode falar o seguinte, olha, não vai ter necessidade de réplica e de tréplica. Vamos só ficar na petição inicial da contestação e o árbitro já julga. Pode. E Então, outra, você pode escolher um árbitro lá da Bahia, né? Pode ser, uma pessoa que não tem ligação nenhuma. E vai ser o melhor, né? Sem dúvida. Então, assim, há uma possibilidade e o árbitro do escritório dele preside as sessões, são virtuais, e isso traz economia, porque se você tiver que contratar um árbitro baiano, por exemplo, ia ser caro, né? Voos, tudo isso, e própria estrutura para atender aquela demanda ia encarecer. Então, E existe um processo, assim, não sei, existe uma plataforma onde você junta documentos? Sim. Você tem, as partes têm acesso? Sim, até na questão quando realizada a sentença, e ambos assinam, todo o documento fica ali, os débitos, o documento das partes, fica tudo ali. E a gente manda lá para o Tribunal da Câmara Arbitral de São Paulo. Fica nos nossos arquivos e também no arquivo de São Paulo, que é aberto para ele, porque assim, os boletos são feitos pela Câmara Arbitral. E o que você falou, por exemplo, eu já vi aí também, né, já até na celeridade, né, 5 dias para defesa, né, geralmente no judiciário a gente tem que... Sim, isso é muito, a gente fala 5 dias corridos. Então, por quê? É muito rápido. Então, um procedimento desse, em termos gerais, do começo ao fim, você tem uma decisão em 3 meses. Em 3 meses. Fala que às vezes você em 3 meses você não conseguiu incitar outra parte no processo judicial. E aqui é importante dizer, viu, André, que nosso objetivo não é demonizar o Poder Judiciário para falar bem da arbitragem. Porque a arbitragem ela não desafoga o Judiciário. Se você pegar todos os procedimentos de arbitragem em andamento hoje, não dá 1% do volume de ações que tramitam no Poder Judiciário. Então não podemos dizer que a arbitragem veio para suprir uma deficiência do Poder Judiciário, veio esvaziar o Judiciário, nada disso. Veio um meio diferente de resolver determinados conflitos que são mais adequados pela arbitragem do que pelo Poder Judiciário. Essa é a ideia, né? Onde que nasceu a arbitragem? A Câmara de Arbitragem? Eu estou fazendo a pergunta porque eu tenho uma convicção comigo, um sentimento. André, essa pergunta, eu vou te falar, as pessoas normalmente elas têm uma ideia errada da arbitragem. A arbitragem é tão antiga quanto o homem. A arbitragem ela é mais antiga do que o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário surge com o surgimento do Estado. Né? Isso é moderno. Isso não tem 200, 300 anos aí. Né? Então, o que acontece? Antes da existência de um Estado que dividido em poderes, e o Poder Judiciário é um dos poderes do Estado, antes como se fazia justiça? Pela arbitragem já. Em Roma já tinha arbitragem. Então, nas tribos indígenas, quem decidia era o ancião. Antigamente, a pessoa idosa ela era muito valorizada. Não que nem hoje, que a pessoa, infelizmente, acaba sendo escanteada, mas o idoso, numa tribo indígena, é a pessoa mais respeitada e não é à toa que ele é chamado para intervir nos conflitos. A arbitragem tem sua fonte de nascimento, sua certidão de nascimento nessa época. Eu pergunto, você está falando dessa questão de tribo, eu não sou neto de indígena, mas o meu avô lá no norte da Bahia, ele era tipo juiz de paz, quando tinha os conflitos, as brigas que o pessoal lá marcava para brigar, tá? Só marcava por ela, né? Ele era chamado para essa... Ele era o juiz. Ele era o juiz de falar pro fulano, que conhecia o pai dele, Da apaziguada. Para dar uma apaziguada. Eu, em 2013, eu começo a ficar fissurado ali pelos suítes. E levei isso para a doutora Renata, né, para o Juliano, para o João Paulo também. E gostei muito, falei, meu, isso aqui é a tendência, isso aqui, como você fala agora, que a audiência, independentemente de deslocamento ou não, ela vai ser realizada, mesmo que seja virtual, para utilizar. Porque daí não tem uma pessoa pegar um atestado, contar uma história, uma passagem aérea que está lá em Brasília, entra no celular, na internet e pronto. Até outro dia eu fiz uma assim para a doutora Renata, o advogado da parte até tentou
fazer uma traquinagem lá, mas a juíza muito bem gabaritada, acabou com a traquinagem dele na hora, né? É um processo que já se arrastava há muito tempo. Pergunto, audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, quando a pessoa foi convidada, quando ela não tem um contrato com previsão expressa anteriormente, essa audiência ela pode ser gravada e, se porventura não prosperar em um acordo, esse conteúdo pode ser usado no judiciário? Não, pode, de forma alguma. A sessão é totalmente sigilosa. Veja, essa pergunta é muito inteligente. Eu queria esperar o suíço. Muito inteligente, porque, veja, se fosse permitida a utilização dessa gravação como meio de prova, não ia ter acordo. Porque nós precisamos criar um espaço harmonioso para as partes se abrirem. E detalhe, aquele que fez a conciliação não pode ser árbitro, porque está contaminado, já ouviu tudo. Já criou o juízo de valor. Já criou o juízo de valor. Então é importante essa pergunta, porque se pudesse ser instrumento de prova, certamente ninguém faria acordo e ficaria mudo. Tem um monólogo, uma pessoa só falaria. Então é proibido, a própria lei de mediação proíbe isso. E se uma vez a gente nem disponibiliza essa sessão, é mais porque, veja, pode acontecer um crime dentro da sessão. Até atrás se resguardar. Claro. E uma pessoa fala, não fiz nada, estou inventando, como estou inventando a história, está tudo gravado. Mas isso não pode ser objeto de prova sobre o conteúdo deliberado da sessão. Isso é proibido. Sim, isso já está no judiciário, né? Exato. Então, assim, é uma oportunidade para as partes se abrirem, falarem, conversarem, exporem os seus problemas, sem receio de que isso sirva de prova contra ela. Não, só perguntei porque lá no suíte, lá eles usam o material em audiência futura, se porventura não resolver. Então, se é que eles fazem isso, a Câmara, de certa forma, ela acaba sendo itinerante, hora no escritório de um advogado, hora no outro, conforme a comunidade, eles gravam ali, e se porventura não prosperar, eles usam o conteúdo. Mas a Câmara é interessante esse ponto de vista, tá? Os atos da arbitragem, eles podem ser itinerantes. Eu posso estabelecer que, veja, olha só que interessante, eu posso estabelecer que a arbitragem vai tramitar nos Estados Unidos, certo? E a sentença vai ser proferida aqui no Brasil. Essa sentença, à luz do nosso direito, ela é nacional. E que pese o procedimento todo ter sido tramitado lá no exterior. Então, o que define? As legislações são muito esparsas, tá? Mas o que a legislação brasileira estabelece é que a sentença arbitrária nacional se proferida no território brasileiro. Isso é muito interessante. E se houver descumprimento, a pessoa não cumpriu a sentença? Boa pergunta. São muitas dúvidas, né? Outro ponto. A arbitragem é jurisdição. Tá? Então, antigamente, antes da lei da arbitragem, nós tínhamos uma única jurisdição que era o Estado, prestada pelo Poder Judiciário. Hoje não. Hoje existe uma jurisdição privada que foi reconhecida constitucional pelo STF em 2001. E a partir de então, a arbitragem é jurisdição privada. Isso significa que, uma vez proferida a sentença, essa tem que ser respeitada. Todavia, falta uma característica da jurisdição estatal, que é o poder de coerção. A arbitragem não pode determinar a expropriação de patrimônio, ela não pode determinar a oitiva da testemunha, obrigá-la a participar. Para isso, existe um mecanismo chamado carta arbitral. Carta arbitral é um mecanismo de cooperação entre o árbitro e o Poder Judiciário. Hoje a arbitragem está sedimentada, pacificada. Por quê? Porque nós temos um judiciário que respeita a arbitragem. Porque se não houvesse esse respeito, essa cooperação, a arbitragem seria ineficaz. Porque se a parte descumprisse e o judiciário não reconhecesse aquele título como realmente o título da sentença, a parte que ganhou o procedimento ia pendurar no quadro da sentença, mas ia ter força. Então, há uma característica. A arbitragem ela só vai ser respeitada em sua inteireza se houver um judiciário local que a respeite. E o Brasil é um país que se respeita a arbitragem. Né? Tanto é que se a parte tem um contrato que está inserido lá a cláusula arbitral
e ela vai no judiciário pedir, rediscutir esse contrato, o judiciário vai falar, não, você tem que voltar lá para a arbitragem, que você renunciou ao Estado aqui, você renunciou ao Poder Judiciário e se obrigou a resolver o seu conflito na arbitragem, então vai para lá. Quando, eu peguei um aditivo, coloquei nos nossos contratos, fala lá do foro, no qual nós estamos aqui, mas subsidiariamente a Câmara de Arbitragem, quando eu coloco a Câmara, ele acaba renunciando do foro? Quando você coloca a cláusula arbitral no contrato de forma exclusiva e soberana, você, o que as partes disseram com esse ato? Eu renuncio ao Poder Judiciário. Ou seja, todas as questões serão dirimidas na arbitragem. Isso não significa que o árbitro possa dar qualquer sentença contra princípios, ofendendo a Constituição. Não pode. Aqui cabe uma observação importante. Há sempre a presença do Poder Judiciário em todas as fases da arbitragem. O que não pode é rever a sentença, a justiça da sentença. O Judiciário não pode falar, o André foi nomeado árbitro e eu discordo da sentença dele porque eu achei injusta. Isso não pode. Agora, se o André profere uma sentença sem a oitiva da parte contrária, violando princípios constitucionais, aí a questão de nulidade da sentença vai ser anulada porque não houve observação de um princípio e aí a sentença vai voltar para você novamente proferir de acordo com a obediência desses princípios. Não pode haver intromissão na sua decisão, na justiça, no mérito. Perfeito. Agora, há sempre, um dos motivos pelos quais o STF entendeu que a lei de arbitragem é constitucional foi pelo fato de que não há uma exclusão do judiciário. Há um afastamento momentâneo por opção das partes que, se for observada uma nulidade judiciária, está lá com as portas sempre abertas, escancaradas, para você poder contestar essa ilegalidade. A nulidade ela tem que ser suscitada no curso do processo, não na sentença. Não, aí você tem que abrir uma ação de nulidade, você tem 90 dias para propor essa ação. E aí, após a emissão da sentença arbitral, a parte recebe essa sentença e tem daí 90 dias para poder impugnar essa nulidade. Não pode fazer no judiciário uma instância recursal. Eu não gostei, estou chateado com essa decisão, não pode. Só pode impugnar vícios que maculam a sentença a ponto de nulificá-la. Aí sim. Sim. O árbitro é amigo de uma das partes. Exato, a pessoa não soube disso durante o curso da arbitragem, ficou sabendo depois. Fala, você chamou um amigo de chope para julgar? Não pode, é duro, né? Não pode. Ainda mais nas cidades pequenas, porque, exemplo, aqui é uma cidade muito pequena. Se você se conectar com 10 pessoas aqui, você conhece a cidade. Você está contaminado. Você conhece a cidade toda. Eu tenho algumas demandas aqui com a doutora. Eu sou um tipo de cliente que até atrapalha o advogado. Não, doutora, esse aqui a senhora faz de um jeito que eu só quero receber, porque tem que tomar cuidado, porque na sentença o Ministério Público não querer denunciar o camarada, porque aqui tem alguns comportamentos que é meio complicado. E nós, como parte, ainda acredita que a parte é nossa amiga. Eu só deixou você na mão ali. Você não quer falar mais a fundo, você não está no setor. Esse dia mesmo a doutora me mandou uma sentença, que a doutora ela ganha todas, é que o judiciário demora para reconhecer, né? Daí viu lá o meu direito, aí vai lá, oficia a Fazenda Pública, não sei o que, tá no camarada, oficia o Ministério Público Federal para X coisa. Nossa, o cara me cabral comigo de me pagar perto de milhões ali de honorário. Ele me cabral por conta das outras coisas. Os ofícios vão ser enviados. Ele caiu do cavalo e levou o coice. Os ofícios que vão ter alta pressão fiscal. Nesse sentido, eu achava que eu era um dos poucos que ficava atrapalhando o trabalho do advogado. Outro dia eu estava com a doutora até com... E eu percebo que não é só comigo, que as pessoas querem receber, mas a preocupação é o outro lado, mas não vai funcionar na parte criminal com o camarada, né? Porque pode ganhar desdobramentos que aí a gente não pode prever, né? São todos imprevisíveis. Então para uma sociedade onde todo mundo aqui é muito conectado, a Câmara de Arbitragem ela vem a fim de ficar restrita a essa parte de pecúnia,
dos outros interesses, dos interesses públicos, né? Assim, de fato, para as partes discutirem algo mais intimista, vamos dizer assim, né? A arbitragem não for adequado porque ela é confidencial. Acho que aí, e detalhe, elas podem eleger um árbitro que esteja credenciado na Câmara Nacional. Então ele pode pegar um árbitro de outro estado até, né? Se for o caso de você ter um vínculo, porque às vezes em um lugar pequeno, você acaba obrigatoriamente tendo um contato com todo mundo, sendo amigo. Então isso para os olhos da outra parte pode não significar, pode prejudicar, né? Para evitar essa desconfiança, é melhor que eleja um árbitro de outra comarca, por exemplo. E vocês falaram que vocês têm usado também na área trabalhista, né? Geralmente quem procura, a empresa ou o empregado? Normalmente a empresa. A empresa? A empresa procura. Só que aí é uma questão interessante, tá? O trabalho tem uma pequena diferença, tem uma diferença que é muito importante a gente falar dela. O artigo 507 da CLT-A, introduzido pela reforma trabalhista, ele disse que a cláusula compromissória, ela, na área trabalhista, ela só pode ser firmada por empregado que ganhe 2 vezes acima do teto da Previdência. Daí uns 12 mil, acredito eu. Isso, veja, que o artigo 507 é muito claro. Nós não podemos colocar no artigo o que ele não está escrito, certo? Se o legislador disse que a cláusula compromissória só pode ser firmada em situações excepcionais, ou seja, um funcionário que ganhe menos de 2 vezes o teto da Previdência não poderia firmar a cláusula arbitral. Todavia, a arbitragem ela tem 2 formas de ingresso. Pela cláusula, quando há previsão no contrato, e o compromisso arbitral, quando há azedou a relação e as partes resolvem submeter o conflito à arbitragem. Isso é muito importante. A lei limita a cláusula. Ela não limita o compromisso. Então, o compromisso pode ser firmado por empregado que ganhe menos de 2 vezes o teto da Previdência. Por quê? Olha, a situação é clara. Porque o empregado que assina a cláusula, o que ele faz, o empregador? Você é obrigado a assinar a cláusula, senão não te dá emprego. Então, há uma subserviência do empregado ao acatamento daquela cláusula para ele conseguir um emprego. Então, ele está numa posição fragilizada. Essa não pode. Essa só vai poder ser firmada quando, em relações onde o legislador entendeu, se ele ganha 2 vezes o teto da Previdência, a relação é mais paritária. Tem uma qualificação. Exato, entendimento mais claro. Todavia, quando a relação acabou, rompeu, não existe mais aquela submissão. Sim. E aí as partes são livres para celebrarem o compromisso arbitral, que é outra forma de ingresso da arbitragem. Então, normalmente, todas as sentenças de acordo, eu não gosto de falar de homologação, porque não é uma homologação. Homologação é uma coisa, é uma checagem para ver se a empresa está pagando corretamente o empregado. A sentença é a sentença arbitral. Né? Há um procedimento para que se cheque a idoneidade do acordo por parte do empregado. E sempre, obrigatoriamente, com a presença do advogado, tá? Sim. O empregado obrigatoriamente está com o advogado. Tem que estar assistido. Não tem exceção. Sim. Porque aí é importante qualificar essa decisão. O empregado tem que tomar a decisão certa, sabendo dos seus direitos. Né? Então, ali no procedimento, para checagem da viabilidade disso, nós vamos fazer uma inquirição para ver se o empregado realmente está recebendo tudo, se há alguma pendência, se ele está sendo, de uma forma, sendo constrangido. Então, há uma entrevista com esse empregado com a preocupação de saber se a decisão dele está sendo totalmente informada e livre, espontânea. O que a gente acaba pegando na prática? É a empresa que quer parcelar, ela quer pagar tudo de fato, mas ela não tem condição de pagar tudo à vista. Nós vivemos uma época de pós-pandemia que não existe mais o antes, e nem o ano depois, é uma nova realidade. E a situação precisa ser dirimida de alguma forma. Então, majoritariamente, todos os problemas que são encaminhados para a Câmara são de forma de pagamento. Então, nada impede que há um parcelamento, e se o empregado, assistido pelo seu advogado,
aceitar essa forma de pagamento, isso está no campo da disponibilidade. Ninguém está renunciando direito do trabalhador, ninguém está falando assim, vamos homologar aqui que você está renunciando às suas férias, o seu FGTS, não. Nós estamos simplesmente reconhecendo que ele tem direito, só que o pagamento será flexibilizado. E isso é disponível. Isso é disponível. E para ele também é uma vantagem, porque assim, se a empresa não tem a condição de arcar com aquele pagamento e ele tiver que entrar na... Então, quem paga isso empresa. Essa era a pergunta. O trabalhador não paga isso empresa. Essa era a pergunta, porque você falou que rateia. Nesse caso não. Nesse caso, obrigatoriamente, quem vai pagar a empresa. Então vamos lá, Júlio. Nós estamos conversando aqui, vai ter advogados, vai se conectar com a doutora Renata, com a Ana, com você, enfim, e falar para o leigo, para o camarada que está ali no balcão. Então ele tem uma rescisão que ele teria que pagar X valor, por conta da pandemia, ele está com problema do seu fluxo de caixa, então ele busca a Câmara Arbitral para poder criar um fluxo de pagamento, onde vai contemplar todos os direitos daquele trabalhador que esteve com ele até X data, é isso? Exato. A mesma coisa, o empresário vai procurar a Câmara, normalmente através do advogado. Então há um encaminhamento de uma carta convite para o empregado, tá? Ele é convidado e vai assistir o advogado, as partes vão entrar num acordo ali, se houver acordo, tá? Havendo acordo, isso vai ser instrumentalizado numa sentença, que nada mais é do que a declaração de vontade e soberana das partes, né? Então é muito rápido e há uma segurança para o empresário, porque veja, você tem toda decisão que é descumprida por quê? Porque alguém impôs essa decisão para outra pessoa cumprir e ela ficou insatisfeita. Por que o nosso índice de revisão é muito baixo? Chega nos dedos da minha mão, né? De uma das mãos. Porque as partes chegaram a esse acordo. E quando você chega a esse acordo, há um cumprimento espontâneo. E a sentença nada mais fica como uma prova de que houve esse consenso. Na verdade, eles mesmos estão resolvendo. Sim, eles estão resolvendo o conflito. Eles estão resolvendo. Então, é materializado isso numa sentença para dar garantia para as partes. O empregado, o ex-empregado, no caso, ele recebe a sentença na expectativa de que, se a empresa não pagar, ele pode executar esse título judicial. E detalhe, a previsão lá de multa de 50% em caso de não pagamento. Ou seja, se parcelou, as parcelas vencidas se tornam vencidas, mais multa de 50%. Para evitar qualquer passa-moleque no empregado. Né? Exato. Para fazer um acordo judicial, vai ter essa cláusula. Então, isso, por que nós resolvemos acabar copiando isso do Poder Judiciário? Porque isso funciona. Sim. Nós trazemos o que funciona. Porque senão eles vão querer homologar acordo da arbitragem porque a sanção é menor. Sim. Então, padronizando para não correr isso. Exatamente. Então, não desculpa a sentença arbitral. Vai ter dano, né? Então, vai ser menor. Então, quando você fala de carta convite, não existe a possibilidade de colocar a cláusula compromissória no contrato de trabalho? Não, de trabalho, se o empregado ganhar menos de 2 vezes o teto da previdência, essa cláusula é nula. Você não pode, não é que é nula. É nula para você, empregador. Se o empregado querendo aceitar. Exatamente, você está vinculado. Se o empregado procurar, vamos trazer para a parte prática. Isso ocorre muito aqui na relação locatícia. Relação locatícia, lei de inquilinato, 8.241, especial. E é costumeiro as pessoas colocarem lá, cumprindo 12 meses de contrato, eu sempre digo, essa cláusula era nula, só quem vai descer dela é o locatário. Exato. Se daqui 12 meses ele submeter aos índices plurianual, ele vai pagar, não, continuar no imóvel, o locador não tira ele lá do imóvel. Então seria basicamente isso, se o empregado concordar e ele for aceitar o convite, beleza, mas se ele não for, ele não está... Só que a relação aí do seu exemplo, né? Como existe uma norma específica, que é o 507A da CLT para o empregado,
a cláusula compromissória, ela está condicionada a uma eficácia, que é ele receber acima de 2 vezes o teto da Previdência. Senão, novidade, senão ele pode discutir uma novidade. Exatamente. Aí, agora, no caso da locação, é uma relação privada. Nem falamos de relação de consumo, porque aí teríamos outra limitação, que é aquela que é possível no contrato de consumo arbitragem, desde que vocês incluam uma cláusula, que essa cláusula tem que estar em negrito e com rúbrica específica do consumidor. Tá? Mas o STJ já pacificou o entendimento que, mesmo assim essa norma é para os contratos de adesão, tá? Que é o caso de franquia. Se for ainda franquia de consumo, né? Que é aquele caso em que há uma camuflagem do fundo da contratação, que não é franquia, mas foi firmado para burlar uma outra situação, aí o STJ já sedimentou o entendimento que aplica o artigo 51 do CDC, que também proíbe a obrigação do consumidor de submeter a arbitragem, tá? A menos que ele tome iniciativa. Aí vale. Então, cláusula arbitral em contrato de consumo, ela só vale para vincular o fornecedor, não para vincular o consumidor. Tá? Então isso tem uma diferença. Procurar a empresa está vinculada. Na parte trabalhista, né? Se o empregado procurar e ele não Exato. 2 vezes o teto. O senhor não, porque você, no caso, está contagiado pela Câmara de Arbitragem. Mas quais seriam os casos que daria vantagem para o consumidor procurar a Câmara Arbitral, doutor? Não sei, acho que ele pode te dizer melhor quando Eu vejo assim, o fato de ser Câmara de Arbitragem não significa que vai ser realizada uma arbitragem. Tá. Vamos supor, talvez pela celeridade, né? Celeridade. E veja, você comprou um carro, uma concessionária, por exemplo, deu um defeito nesse carro, mas se falar assim, se eu vou judicializar isso, vamos tentar resolver de uma forma antes de pensar numa judicialização. Aqui é a análise econômica do direito. Você não vai já injetar dinheiro num processo porque vai recolher custas, vai ter que pagar advogado, enfim. Fora o tempo que você vai levar, que você vai ver um calvário até chegar à sentença. Sim. Então, por que não utilizar a Câmara, né, a Câmara Extrajudicial, que não só tem arbitragem lá, mas outros métodos que atendem esse tipo de controvérsia? Então, há, nesse caso, a possibilidade da parte contratar uma tentativa de conciliação, chamando a empresa que vendeu o carro para uma conciliação. Houve um acordo, aí pode instrumentalizar isso por uma sentença arbitral sem problema nenhum. Ou, se as partes não quiserem instrumentalizar por sentença, podem firmar um termo, uma confissão de dívida, ou um contrato assinado por 2 testemunhas, que vira um título extrajudicial. Então, a Câmara de Arbitragem, ela tem muito mais serviços do que a arbitragem. A arbitragem é um dos métodos existentes, mas existem outros inúmeros: negociação, conciliação, mediação. Isso vai depender do problema, do perfil do problema e das partes, né? Mas é plenamente possível você estimular outros métodos aí antes de judicializar. Show. E você ali me disse, virando lá um processo, né? Teria 5 dias para a defesa. Esses prazos podem ser ampliados? Pode, é tudo customizado. Veja, dependendo da complexidade do... Vocês podem, veja, a arbitragem é uma alfaiataria, porque ele só faz roupa por encomenda. Sob medida? Mas aí tem que ter um acordo da outra parte? Sim. A autonomia privada, ela é totalmente exercitada na arbitragem. Veja que existe um regulamento base, que é aquele regulamento da Câmara, que é o código, vamos dizer assim, de regras que vão reger aquele procedimento. Mas nada impede a gente sentar na mesa e falar assim, olha, o regulamento da Câmara estipula 10 dias. Mas aqui a gente vai falar em 2. Pode ser? Pode. O que você não pode é violar o princípio sensível da Constituição. Não pode. Isso não pode. Fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma regra onde só o André fala. Não pode. Então, há o respeito mínimo de regras e o restante, a customização, quem faz são as partes. E o árbitro aceita, porque o árbitro ele é contratado para dar sentença.
Simples assim. Ele não pode impor. Não pode Não, impor. mas quando você faz essa sessão de conciliação, você já pergunta para outra parte. Podemos dar? É conveniente? Sim. Vamos buscar? Já se estabelece as regras. É assim, você já vai nesse diálogo, isso que eu fico empolgada com a arbitragem, porque é um diálogo que você vai manter entre as partes, coisa que não estava acontecendo. Então, é viável para você, há possibilidade de você receber, há possibilidade da comprovação. Vamos então fazer desse jeito? Vamos, 10 dias tá bom, 8 dias, vamos acomodar nesses 8 dias? Vamos acomodar. Então ficou bom. Tem feriado, tem final de semana, não vai dar. Então isso tudo tem uma flexibilização. Né? As partes têm autonomia para isso. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Não, tem várias aqui, vai. Que vai fazer outro dia. O que ocorre? No direito do trabalho, nós vivemos num lugar, falei para você aqui, da oscilação de setembro até março, e passou março, a cidade fica dependendo aí, tem os seus picos final de semana, feriados, e ali o camarada mandou o funcionário embora, fez a rescisão do camarada. Hoje eu percebo muito empresário, ele protela o pagamento do eventual acordo junto a um determinado empregado, estou dizendo prático, tá? Certo. Tentando ultrapassar o lapso de 2 anos para que... Não, mas vou dizer para você, esses dias eu ouvi do empresário e fazer isso. Falando, não, porque eu já tive problema, que eu fiz um acordo lá. Então acredito que o desgraçado do advogado passou 2 meses depois que eu fiz o acordo, ele colocou outro processo pelo meu trabalhador, falando de outras coisas. Eu falei, mas você devia ter feito um acordo de contemplar. Não dá para ser feito isso, tá, André? Porque o acordo que é chancelado por sentença, ele é chancelado com base nas verbas que são retratadas na sentença. Não existe acordo geral e restrito. Aí você dá a margem para expor essa sentença à nulidade. Tá. Mas veja, vamos supor aqui, na pior das hipóteses, você pega uma pessoa mal intencionada. Ele sai da Câmara, pega a sentença, pega o dinheiro e vai mover uma reclamação trabalhista. Veja que... Contemplando coisas que não estavam na... Sim, vamos supor isso. O fato é que existe uma sentença, vamos supor a pior das hipóteses, seja anulada por algum motivo, por vício de algum motivo. O fato é que ela retratou algo que existiu. Retratou pagamentos que efetivamente existiram. Então o juiz não vai fechar os olhos para tudo isso. Né? Pode não ser mais um título, mas aquele documento serve como prova judicial que algo aconteceu. Né? Não é que vai ter que pagar tudo de novo. É por isso que há um cuidado muito grande em se instrumentalizar a acordo trabalhista por sentença arbitral para que seja tratado ali de fato questões que são de direito do empregado e que não seja suprimido direitos. Porque se suprimir, você não pagar um direito e dizer uma frase que papel aceita tudo, que você tá dando, que o empregado está dando quitação ampla e restrita, é óbvio que você está atraindo um processo judicial. Né? Está errado, de fato é errado. Né? E com razão o empregado. Mas ali é o momento da sessão de você colocar todos os débitos na mesa e checar como vai ser pago esse valor. Não é, a arbitragem está prestigiando o direito do empregado. Não está suprimindo. Quem suprime é a parte maldosa. E nós não compactuamos com isso. Se houver problema de não pagamento, de omissão de direitos que são de fato devidos para o empregado, nós somos o primeiro a não homologar. Ele vai ajustar ali prazos para pagamento. Exato. Então, Nossa, às vezes dá 7, 8 folhas. Exato. Fica bem claro para o empregado e para o emprego que eles vão pagar. Mas não é quitação, não. Não é. É quitação somente do que for homologado ali. Não tem essa de outras questões que não foram tratadas aqui na sentença estão também quitadas. Não, isso não dá para ser feito. Nenhuma, nem hoje. Quando o doutor, o recolhimento das custas, dependendo da monta do seu pedido, às vezes dá um valor aí considerável. Né? Considerável. E hoje, já há algum tempo, mas agora que começou a usar mais, de parcelar no Tribunal de Justiça as custas. Existe essa possibilidade também? Excepcionalmente sim.
A de preferência, porque veja, como nossa prestação de serviço, ela vai ser entregue antes de qualquer parcela a vencer, há o risco de você deixar de recolher para a Câmara, né? Então, normalmente, a Câmara recebe antecipadamente. E há raríssimas hipóteses, tá? Isso é muito raro acontecer. É mais fácil falar que não dá, tá? Porque, veja, não as custas da arbitragem, elas representam a ponta do iceberg só. A pessoa jamais vai dizer que eu não consigo recolher as custas da arbitragem, tendo em vista o acordo que está sendo tabulado. Né? Então, representa muito pouco perto do volume financeiro que está sendo negociado, o que não justificaria você parcelar esses débitos. Não, eu digo, hoje a pessoa tem um direito, por exemplo, eu tenho um direito a receber um honorário lá de 1 milhão, por exemplo. 1 milhão, 2 milhões, sempre sobre o valor da causa. A doutora vem lá com as custas X. Ela, puxa, doutora, nem não recebeu, eu tenho que pagar X valor de custo. Então, eu sei que hoje o valor X tem essa possibilidade de você... Excepcionalmente, não, né? Mas quando você vai, isso é importante, que ele comentou, todos já vão sabendo o que vai dar e o quanto vai dar. Então, assim, a gente faz uma prévia. Se a pessoa mandou para nós, tá? Todo o processo, todo o custo, é feita uma análise pelo árbitro que faz trabalhista, pelo outro advogado, então já é feito. Você já vai sabendo o que você tem que pagar. É o que o Júlio falou. Não dá para ficar parcelando em 10, 20 anos. Quando você já tem conhecimento... Até porque, primeiro, você vai ser chamado para conciliação, né? Sim, sempre tem a conciliação. Sempre Então vai ter aqueles R$160 lá. Mesmo tendo a causa promissória, sempre tem... Sempre porque, veja, a gente sempre estimula a decisão das partes, sempre ao respeito. O árbitro só vai entrar quando as partes não chegarem ao acordo, vai ter que resolver aquilo, né? O problema tem que ser resolvido. Então, indo para a parte prática, vamos pegar um caso concreto que a parte tem a causa compromissária. Ele foi convidado para conciliação, não foi. Se não foi, segue a revelia. Se tiver cláusula arbitral e essa cláusula versar sobre direitos disponíveis e pessoas capazes, tiver ok, a parte comprovadamente recebeu e não compareceu, isso é um ônus dela. Ela não é obrigada, mas ela vai ter que suportar os efeitos. E também não significa que o não comparecimento, essa contumácia, não se fala revelia na arbitragem, se fala contumácia, porque contumácia é o não comparecimento só. Isso não significa que o árbitro vai ser, você não compareceu e não contestou, o que o autor disse já tomei como verdade. Isso acontece no judiciário, na arbitragem não. Na arbitragem, mesmo não comparecimento da parte, o árbitro sendo nomeado, a revelia da outra parte, a ausência dela será levada em consideração? Será, mas não será determinante para o julgamento. Não pode o árbitro lavar as mãos, falar assim, a outra parte não falou nada e... Não, essa regra não se estende à arbitragem. Tá. Por isso que a lei da arbitragem fala de revelia, mas não é revelia. É só contumácia. Mas o legislador não é técnico, né? E a palavra adequada é contumácia porque não se aplicam os efeitos da revelia, que são típicos do processo judicial da arbitragem. Então, nesse caso aí que você deu, né, tinha a cláusula, foi chamada para conciliação, a pessoa não compareceu. Não compareceu. Aí, necessariamente, vai ser nomeado um árbitro. Vai ser nomeado um árbitro. E aí, o autor lá, a pessoa que deu entrada, vai arcar com os custos. Ela antecipa tudo, né? Vai antecipar. E se ela ganhar, tá? Se ela ganhar essa arbitragem, aí o árbitro, uma das condenações vai ser que ela seja também restituída do que ela antecipou. Tá. Show. Gostei. Volta a repetir. Tem alguns casos aqui que a gente tem o cuidado de buscar o direito e tentar imaginar que a advogada vai conseguir fazer com que o juiz não leve para outras esferas, só vai ficar ali na parte... Não é impossível. Você só quer receber, porque aqui é complicado, é uma cidade complicada. É uma região complicada, não estou falando cidade, é da região, da cultura da região.
Falando de cultura da região, experiência própria minha no passado, eu sempre fui eu gosto de estudar as coisas, tentar ajudar a resolver as coisas, e um professor ele dava... Professor Eurípides Saim, ele entrou no lugar do Teoria Geral do Estado, ele entrou no lugar do meu professor que acabou morrendo, o Rubens Lara, e ele era juiz da Fazenda em São Vicente. Hoje, professor, você tem que ajudar lá São Vicente e tal, melhorar a arrecadação. Porque eu vi lá alguns processos, eu estou escrevendo os processos, o que é? Você está de sacanagem, prefeito? Não é, André. Um processo custa X. Procurador com a prefeitura, por conta de não recolher algumas coisas, ele coloca lá um valor. Para mim, eu vejo o valor do processo, enquanto está protocolizado a ação, ele já acaba extinguindo. E a minha justificativa é que o processo custa mais do que aquilo. As prefeituras podem usar a Câmara de Arbitragem? Hoje não, né? Na verdade, muito antes de 96, que é a lei da arbitragem de 96, você tinha uma participação do ente público já era reconhecido isso. Porque às vezes a pessoa pode entender porque em 2015 houve uma atualização da lei da arbitragem. E incluiu expressamente a possibilidade do ente público participar de arbitragem. Então parecia que antes disso o ente público não participava, quando na verdade participava muito, em alguns tipos de contrato. E vale também destacar que a arbitragem ela mexe com direitos patrimoniais e disponíveis. Agora nós temos que analisar se essa arbitragem tributária está versando sobre indisponibilidade ou não do crédito tributável. Mas existe já arbitragem tributária já, né? Isso já é algo pacífico, né? Alguns estados já aplicam, e em Portugal isso é muito comum, tá? Mas não é um tipo de ação tão simples assim que a gente possa usar no nosso cotidiano. O nosso cotidiano, né? Que é uma arbitragem mais democratizada, mais popular, vamos dizer assim, mexe com questões mais triviais, como locação, condomínio, o escritório de advocacia, o advogado tem um acordo para firmar com a outra parte, às vezes eles optam por firmar por sentença arbitral do que uma minuta, por exemplo, firmada pelo advogado da outra parte. Enfim, a nossa atuação como Câmara prática, ela tem se estendido para demandas mais do cotidiano. Nós não temos demandas que guardem relação com o ente público, porque aí vamos entrar em outra seara que não é a nossa atuação. Né? Mas existe. Vamos lá, doutora, para ajudar a eliminar as perguntas de todos os advogados. Olha, vários advogados, a gente conhece vários advogados aqui, e eu percebo que ainda existe Resistência? Não é resistência. Hoje o advogado tem que abrir a cabeça, porque ele vive da solução do processo. Sim. Né? Vive da sobrevivência, dessa coisa toda. E o judiciário, como o Júlio falou, infelizmente, muita gente judicializou muita coisa e está no conta-gota. Está entupido, está no conta-gota. Então, precisa desafogar. E a arbitragem é um dos meios. Eu penso que, como toda e qualquer lei nasce da sociedade, eu penso que os advogados, militantes, legítimos defensores aí, tem que buscar meio, através da arbitragem, para poder estar solucionando, a não ser quem vive do problema. Desculpa, acredito que às vezes o médico fala, eu vivi dessa doença durante muito tempo. Exato. Né? Então, mas o advogado que quer resolver pegar, até eu acho que a arbitragem é um excelente caminho. Tem aquele exemplo que você falou, tocou nesse assunto do advogado viver do problema, existe. Um caso que a gente até fala para retratar essa situação, que o pai, ele atuou por muitos anos numa falência, e aí ele criou a família inteira, cuidou com os filhos, tudo, e o filho se formou em direito. E foi trabalhar com o pai. E o pai falou, olha, já que você está já preparado, eu vou pendurar minhas chuteiras e você toca o escritório. E aí ele chegou no mês seguinte, ele foi visitar o pai e falou, pai, você não sabe o que aconteceu, uma notícia maravilhosa. Fala, filho. Sabe aquela falência que você estava atuando? Eu resolvi ela em um mês. Falou, você está de brincadeira?
eu eduquei vocês, eu cuidei dessa família com base nessa falência, você consegue resolver essa falência em um mês? Então, esse é o espírito. Então, eu brinco, trazendo um paralelo, né? O advogado normalmente ele é um artesão. A maioria dos advogados, né? Que eles sobrevivem dos processos que eles têm no escritório. Então, tem 300, 400 processos lá. Agora, nós não temos a capacidade de atuar em mais processos do que a gente pode. Nós temos um limite humano para isso, né? A menos que aí você expanda. Mas vamos supor que se você, um advogado, tendo vários problemas, reduzir 30% dos processos que ele tem através de outros métodos, ganhando a mesma coisa, mas sobrando tempo para ele captar mais clientes, não seria algo louvável? Então talvez seja até um desconhecimento, porque às vezes o advogado interpreta a Câmara como um concorrente, mas quando na verdade é pelo contrário. Ele sabendo usar esse serviço e orientando o seu cliente, ele vai enxugar a sua carteira, ganhando a mesma coisa, e mais ainda, ele vai ganhar muito mais cliente, porque o cliente que for beneficiado por esse sistema vai indicar esse advogado que soube usar o operamento jurídico a favor do cliente dele. Né? Então isso é um diferencial, exatamente. Aí na verdade ele vai ganhar mais, né? Porque a gente para movimentar um processo, a gente tem um custo, né? Tem lá o certificado digital, então quanto menos tempo durar o processo. Claro! Às vezes o cliente está insatisfeito, assim, liga, né? Mas está demorando, então assim, gente, eu cobrei o valor X, então para mim seria melhor resolver em um mês. Claro, né? sim, claro. Porque eu vou receber a mesma coisa, resolver no mês ou em 10 anos. Então, assim, eu preferia resolver mais rápido, né? Daí pega um cliente como eu, daí um outro grande para a doutora, não, tem que fazer tal coisa. Não, André, minha estratégia é essa, mas doutora, quando vai vir? Não, para a audiência lá, desde o mês subsequente teve audiência. Eu quero pegar esse exemplo. Primeiro, uma das perguntas. Você falou que o advogado, ele consegue logar e ali mexer no sistema como se fosse parecido com o do TJ, que é um sistema específico. O usuário, a parte interessada também tem acesso? Na verdade é assim, quando a parte solicita o andamento da arbitragem, vamos dizer assim, e é encaminhado todas as peças para ela. Então, tanto o advogado quanto a parte podem livremente solicitar e prontamente a Câmara vai disponibilizar essas informações. Tá. Agora eu vou pegar um caso concreto aqui por analogia de um caso que vivemos recentemente aí, que a doutora foi feliz, teve a sentença aí, só não contemplou dar uma coisinha lá, mas ela já embargou e está resolvendo. As partes procrastinaram o tempo que puderam procrastinar, no dia da audiência remota e tal, e um dos advogados do CELS, advogado com mais tempo de rodagem, né, para as traquinagens, já que não dava para fazer traquinagem, alegar que estava longe, estava em viagem. No decorrer da audiência, ele me pega e me arruma um problema lá no celular que não estava ouvindo nada. Quando tem esse tipo de problema, que a parte está lá do outro lado, estava eu, o autor, a advogada no outro lado, a ré de um lado e o advogado da ré ficou sem conexão. E aí, como que fica? Vocês continuam com a audiência? Não, veja, eu acho que uma questão, a arbitragem ela tem que ser participativa, né? Isso pode acontecer até mesmo sem querer. Nós não podemos presumir a má-fé, né? A má-fé é exceção. Sim. Então há situações em que a gente tem que entender ali naquela audiência, né? O que pode. Eu acho que assim, a pior situação que tem é tocar a audiência numa situação como essa. Né? Esse caso me parece um pouco diferente, porque você já tinha muito tempo de processo, né? Agora na arbitragem não, você não consegue carregar a arbitragem por muito tempo. E a pessoa ali, quando ela aceita, ela já sabe isso. Sim, já sabe. A conexão fica ruim, vai marcar. Sim, mas vai marcar para amanhã. É diferente de uma audiência no judiciário. Vai marcar para que seja. Você foi inteligente na resposta, Júlio, porque no caso da arbitragem, a ideia é não criar juízo de valor, mas como a juíza já viu durante o curso daquele processo que o advogado
ele usava de todos os recursos que podia, e naquele dia foi a sensação que ela teve, ela prontamente falou com a ré, falou, olha, liga para o seu advogado agora, senão eu já queria... Não, mas aí ela tinha poder também. Rapidinho o advogado... Já vi lá. Mas isso acontece, mas a arbitragem também você tem algumas situações em que a parte quer agir de marotagem, né? Só que o árbitro ele é soberano naquele momento. Embora ele tenha sido eleito ou aceito pelas partes, ele tem poder soberano. Inclusive, o poder dele, ele se equipara às vezes a um juiz, porque se ele cometeu um crime, ele responde como se o juiz fosse. E se ele é sujeito passivo de um crime, ele também se vale dessa prerrogativa. Então, assim, normalmente você tem uma arbitragem mais tranquila. Mas há expedientes ou outros mais escusos, as partes às vezes se valem de planos, de estratégias de guerrilha, que a gente fala isso na arbitragem, estratégia de guerrilha, para justamente retratar situações em que há litigância de má-fé clara. E o árbitro pode coibir, como deve. Mas na arbitragem não temos muito presenciado esse tipo de comportamento. É mais colaborativo, porque as partes estão lá, porque elas quiseram estar lá. Veja, o poder judiciário é diferente. Eu falo que há 3 coisas na vida, André, que são inevitáveis. A morte, o tributo e o processo. Sim. Ninguém pode falar assim, eu nunca vou ser réu. Você pode ser réu, basta uma pessoa se acionar judicialmente. Né? A arbitragem não. A arbitragem só está acontecendo aqueles atos porque as partes, em momento, assim decidiram. Então há uma colaboração mais próxima, mas acontece pontualmente, principalmente depois de uma perícia, depois de uma prova nova que revela que uma das partes realmente não tem direito, a parte que não tem direito vai tentar empurrar com a barriga, vai tentar dar uma valoridade aí, enfim, mas isso não é regra não. Tá. Deixa eu aproveitar ainda, estou explorando minhas perguntas, que eu vou olhar sempre o lado do empresário. O empresário lá contratou o advogado, ele pagou X tempo o advogado, pagou as custas iniciais, aí a parte que perdeu, ou ele perdeu, recorrem, esses recursos que são natural no Tribunal de Justiça, se porventura, se ocorre na arbitragem e se tem despesas a mais. Não. Na verdade, a arbitragem é de instância única, tá? Não tem recurso. Tá. Então, proferida a sentença, existe sim pedidos de esclarecimento, isso é como se fossem os embargos nossos, né? Para sanar alguma omissão, alguma inconsistência, né? Mas isso não é recurso, volta para o próprio árbitro que proferiu a sentença arbitral dirimir esses pontos. Mas não tem um recurso uma instância superior que vai rever a decisão. O que existe é a ação anulatória, né, que tem um prazo de 90 dias, e essa ação, como eu disse, ela não pode versar sobre o mérito, a justiça da decisão, e sim sobre alguma nulidade que tenha ocorrido no curso da arbitragem ou na sentença. Não pode o juiz do Poder Judiciário rever a decisão. Ele pode ou anular ou manter essa decisão. Se anular, a depender do vício, né, se for um vício que tem a relação com amizade, isso não dá para voltar para o próprio árbitro. Né? Vai ter que reabrir a arbitragem e voltar tudo de novo. Agora há vícios que o próprio árbitro pode sanar. Dá para reaproveitar. Dá para reaproveitar. E costuma acontecer, que o senhor dá um exemplo? Sobre essa possibilidade de anulação? Sim, vários. Por exemplo, a parte não foi citada. Seguiu a arbitragem. Mas ela foi Não, se ela não for. Vamos supor aqui exemplo, né? Vamos supor que tinha cláusula arbitral, a parte contrária tentou citar a outra parte não compareceu porque não houve a citação. O e-mail, o WhatsApp chegando, dando como confirmado. Então, mas aí as partes têm que eleger a forma, né? Isso é previamente estabelecido pelas partes da Mas você pode também colocar subsidiariamente? Pode sim. Pode. Mas vamos supor que houve também outro princípio do contraditório. Vamos supor que
a doutora esteja demandando com você. Você apresentou um documento, só que eu como árbitro eu não oportunizei a sua análise desse documento e julguei sem a sua arguição. Isso é nulo, né? Ofendeu o contraditório. Então, e são princípios que são indiscutíveis. Não dá para você renunciar a isso. Então, aí, vamos supor que, nesse caso, você perca essa arbitragem. Né? Aí você pode realmente entrar numa ação anulatória, dizendo, olha, essa sentença foi motivada sobre um documento sobre o qual eu não pude me manifestar. Não me deram oportunidade para me manifestar. E é o caso que vai voltar para o lado. Vai voltar para o que já foi feito. Exato. Esses documentos que são disponibilizados, doutor, eles são encartados e são numerados numa ordem cronológica? Sim, sim. Todo documento que a Câmara recebe, ele imediatamente há uma certidão juntada e esse documento já é informado a parte contrária, tá? Para a ciência. Independente do que vai acontecer, mas é cientificado. Ó, foi juntado isso, uma petição com tantos documentos. Então, fica todos comunicados. Doutora, fica à vontade. A senhora André, para mim já está... Doutor Júlio, eu tenho várias dúvidas. Só que as minhas dúvidas, ela vai partir das respostas dos senhores e também aqui das companhias. Eu gostaria de repente, se assim vocês puderem, a gente marcar outras datas futuras. Hoje eu liguei para o nosso amigo aqui, que é presidente da ordem, falou que está à disposição para bater um papo. Que a ideia aqui, qual que é? Absorver, eles triturar conforme o dia a dia, para fazer isso aqui tudo em prol da sociedade da Baixada Santista, para a gente poder fazer isso voltar para a economia. Claro. Esses direitos têm que estar aqui na economia. Até hoje, por conta da pandemia, as pessoas têm aí o seu tempo de vida aí meio sequestrado. Eu percebo que as pessoas estão se adiantando para realizar os sonhos e tal. De repente a pessoa tem o direito, morreu e aí? Sim, acho que é a função do que vocês estão fazendo. frustrante, né? Sim, Frustrante, né? Mas é o que vocês estão fazendo mesmo, trazendo nós até aqui para tirar essas dúvidas, né? Agora acho que vão surgir mais dúvidas para a gente Sim, eu acho que é começar objetivo, né? a Esse utilizar, né? ponto de partida aí para outros encontros. Eu, na verdade, eu tenho que só agradecer, não só os senhores, a esposa que liberou hoje, que está aqui na companhia hoje também, a doutora Renata, porque eu tenho o sentimento do comerciante. A doutora está ali no dia a dia na parte prática. Só que cada um tem um ponto de vista. Então, eu penso que os advogados, conforme vai passando sua experiência do dia a dia, para os senhores da Câmara, vai surgindo novas respostas, porque resposta todas que vocês têm. É que tem que rever aqui as perguntas conforme a pessoa pratica no dia a dia. E a gente está sempre aprendendo, né, André? Cada situação que chega é uma situação nova. Chegam algumas relações jurídicas muito complexas e que a gente às vezes não tem a resposta imediata para isso. Né? Então, aqui é uma troca democrática dessas informações que, da mesma forma que eu chego, eu vou embora com um pouco de cada um de vocês. E a gente vai construindo e reconstruindo tudo, ressignificando tudo. Então esse é o papel social que nós estamos aqui fazendo, exercendo, para entregar uma informação de qualidade para quem nos assiste e para quem nos ouve. Né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, principalmente por mostrar para as pessoas que existe uma forma diferente, adequada de resolver determinados conflitos. Isso se uma pessoa começa a notar a partir desse bate-papo, eu já me sinto realizado, porque já fizemos a diferença na vida de uma pessoa. Né? E foi importante, o primeiro contato que nós tivemos foi lá na associação. Sim. Isso foi muito importante, porque nós trouxemos o pessoal da ordem, né? Eu estive lá. Você esteve lá, nós trouxemos, porque não é briga, na verdade é algo que está disponível a todos, isso é importante. Então assim, esse diálogo que aconteceu, eu vi as perguntas que os advogados fizeram, depois vieram até a nossa Câmara Arbitral para conhecer, para saber, isso foi muito importante. Foi muito importante. Então assim, o pontapé inicial foi lá.
É, e até para divulgar que existe aqui, né, na Praia Grande. Perfeito, falou, né, o perfeito, pessoal perfeito. Não, e quando a gente fala que existe aqui na Praia Grande, só lembrar aos senhores, se não sabem, nós somos a 4ª cidade mais visitada do país. Nossa. Nós somos a primeira cidade do país em número de imóveis veranistas. Nós temos mais de 100 mil imóveis veranistas. Nossa. Então essas pessoas, doutor, boa parte, lembra que tem imóvel aqui de setembro a março. Sim. Acabou março, elas esquecem de imóvel daqui. Sim. Esquece as dívidas, né? E lá no passado, aqui, o nosso Tribunal de Justiça aqui sempre foi um pouquinho inchado, porque aqui costumava ser o segundo fogão do camarada, terceiro, quarto, o camarada, ele vinha para a praia, né, aqui arrumava uma namorada, a doutora deve ter alguns casos lá, e quando está fazendo lá a partida em São Paulo, aparecer aqui um herdeiro aqui. Então, nós somos uma cidade, até por conta da nossa localização geográfica, nós somos no quintal de São Paulo, o camarada se perder em São Paulo, Exato, exatamente. ele cai aqui na Praia Grande, e tem uma outra vantagem, como eu falei, a construção civil aqui nos move aqui. E o consumidor desse imóvel é o empresário de São Paulo, que tem uma velocidade, é a operação McDonald's, como a doutora diz, ele aperta o botão, então requer uma dinâmica que nem sempre o judiciário atendendo. E pegando carona nessa sua fala, né, eu acho que assim, o empresariado, principalmente da construção civil, sim, todo mundo sabe o que são os seus direitos. Hoje a informação é muito clara para todo mundo. Então, sabendo dessas questões, por exemplo, atraso de entrega de obra, que acontece muito, né? Sim. Por que esse empresário não procurar esses consumidores para evitar litígio? Esse é o papel do ombudsman, que é aquela pessoa que vai prevenir o conflito. Para que vai deixar esse consumidor à vontade para poder judicializar uma questão que é pacífica? Traz ele para uma conversa, negocia esse ponto, mas negocia de uma forma adequada. O problema é que você põe a pessoa para discutir, para negociar dentro do seu escritório. Sim. E a pessoa não se sente à vontade para isso. Então a Câmara ela acaba funcionando como um setor distante das partes. É neutro. Né? Então é um campo neutro e as partes, o consumidor vai se sentir muito mais seguro para tomar sua decisão, do que diferentemente da decisão. Ambiente imparcial. Exatamente. Então vai tomar uma decisão lá no escritório da construtora, os advogados da construtora esperam. É bom. Exato. Mas o respeita, o consumidor se sente respeitado, saindo de lá vai procurar um advogado. Porque às vezes, eu vou fazer um acordo com um, isso vai ser publicidade, o outro... Exato. Eu estava com isso na cabeça. Vou aproveitar que no judiciário tem aquela questão de fez um acordo com um, fez um acordo com o outro, aquilo vira jurisprudência ou até a corrente X ou Y. Na Câmara de Arbitragem acaba tendo essa corrente, esse precedente acaba... São atos diferentes e veja, você não tem um banco de ações? Você não tem uma jurisprudência arbitral, né? Por conta dessa confidencialidade. Você acaba sabendo uma decisão ou outra quando desaba no judiciário uma ação anulatória em que as partes não estipularam confidencialidade. Então, naturalmente, se não foi confidencial na arbitragem, não será também no Poder Judiciário. Mas essa não é a regra. E não dá para você formar uma jurisprudência com base em um caso. Sim. A amostra é pequena. Então, e os árbitros são diversos. Você tem diversas concepções. Né? Você não tem uma hierarquia que acontece no judiciário que você consegue visualizar. A chance de êxito aqui ela é grande, porque a jurisprudência está inclinada por aquele caminho. Então até se for discutir judicialmente, vai ter um segredo de justiça. Vai ter, porque se você comprovar que a arbitragem tramitou em segredo de justiça, eventual ação que verse sobre essa arbitragem será também em segredo de justiça. Mas a arbitragem, na verdade, ela tramitou sobre a confidencialidade, não segredo de justiça. Não, é a mesma coisa. Vamos tratar como exemplo. Tá? A confidencialidade deve ser entendida na sua forma, na sua dimensão ampla. Qual o objetivo da confidencialidade? Aquele assunto fica em casa, fica entre as partes. Agora, se você trata, vamos falar do empresário, né? O empresário é uma relação empresarial, sócios de uma empresa que mexe com dados sensíveis e que se esses dados forem expostos,
para concorrência, a empresa vai para bancarrotas. Então, nesse caso, a arbitragem ela vai seguir entre os sócios, mas vamos supor que teve uma nulidade aí e um dos sócios insatisfeitos propôs uma ação anulatória dentro do prazo de 90 dias lá no judiciário. Tem sentido essa ação ter segredo de justiça, ser pública? Não tem, porque a arbitragem foi confidencial e as partes escolheram a arbitragem justamente por ser um método mais seguro, mais adequado para aquele conflito. Então, essa confidencialidade ela vai ser estendida para o judiciário, que vai processar esse processo de forma confidencial também. No caso, ela só estava processando lá por conta que a pessoa está discutindo uma nulidade da... Sim, ela decorre de algo, né? Então, naturalmente, se provada que a arbitragem tramitou de forma confidencial, há de ser imposto o sigilo também no processo judicial. Eu falei isso, Giro, porque às vezes tem alguns casos que eu falo, a doutora não gosta de criminal, né? Eu te entendo. Eu adoro criminal. Só que alguns problemas aqui para a gente resolver, o que ocorre? Eu estou dizendo, nós somos uma cidade, que ela é uma cidade nova, nós temos aí 55 anos, e os círculos da cidade são novos, tal, às vezes até a pessoa por questão de fluxo de caixa, se ele puder te procrastinar, fala, doutora, coloca a situação lá da crime contra a economia popular, o cara disse que ele não fez isso, não é que eu quero, é só para se deixar só a parte civil para pagar, ele vai, se ele não olhar para essa coisa, até para a gente resolver logo, para fazer uma composição e tendo aí a Câmara Arbitral para nós, excelente, eu não quero ver nenhum empresário preso, ninguém respondendo por crime, até porque mas a gente sabe como que funciona, se deixar ele fala para o advogado, me ganha tempo, me ganha tempo aí. E eu não posso perder mais tempo, né? Já perdi tanto tempo para receber, às vezes quando vem pode vir. Que nem eu falei, antes de você chegar, eu falei, doutora, depois de tanto tempo, já morri, já existei, morri de novo. Né? Isso acontece com... Claro, quando você tem que abandonar o seu negócio, porque você dependia, principalmente de pessoas menores, comerciantes menores, que dependiam daquele crédito, para pagar os seus funcionários, seus compromissos, e se você não recebe, acabou, civilmente, aquela pessoa civilmente morreu. Economicamente está morta. E mesmo se ela recebesse depois de muito tempo, acabou, ela não consegue restaurar o status quo. Né? Porque o volume de dívidas que ela contraiu até sair a satisfação daquele crédito de disputa já tem um sentido. Se o devedor for solvente. Sim. Temos aí às vezes ganha, mas não leva, né? Sim. Muito comum isso. Daí tem a execução frustrada no futuro, né? Júlio e Ana, já vou pedir o alvará aqui, já sair daqui intimado com o próximo. Só vou combinar com o meu próximo co-host, tá? Eu penso que esse bate-papo de hoje vai ajudar muito os advogados aqui da região. Para mim esclareceu muita coisa. Não sei se para a doutora... Para mim foi ótimo, uma tarde muito esclarecedora. Então... Obrigada pelo convite, André. Não, eu que agradeço a senhora. Pelos esclarecimentos. E mais uma vez, Ana, eu gostaria que você deixasse para o pessoal que está nos vendo e ouvindo, e sem contar que está no canal do YouTube, nós também estamos em todas as plataformas digitais, tá? A pessoa está no Spotify, no Deezer, onde estiver, vai estar nos ouvindo. Deixar o telefone, os contatos, se tiver endereço digital. Nós estamos na rua Fumil Miase, 220. Sabe a rua do Itaú? Entrou na rua do Itaú, passou a primeira quadra, vocês vão ver as bandeiras ali da Câmara de Arbitragem. Nosso telefone é o 3356-6099. 3356-6099, qual que é o prefixo? 13. Porque 13. O público é de diversos lugares. Né? Desculpa, André, 3356-6099. Deixa eu perguntar, a Câmara de Arbitragem tem endereço digital? Tem Instagram, Facebook? Temos sim. O endereço é CPTJANC. CPTJANC. Nós estamos nas plataformas digitais, Instagram, Facebook. A matriz fica em São Paulo, né, capital, na rua Serra de Botucatu, número 1016. O telefone de lá é 11 2097 1089. Né? Então, mas o pessoal da Baixada pode trazer suas dúvidas aqui para a sucursal Praia Grande, que de fato ela existe para atender
toda a Baixada, né? Não só a Praia Grande, mas toda a Baixada. Então é um braço nosso, que já está muito bem representado pela Ana, e nós estamos à disposição, né? Aproveitar aqui também minha fala para agradecer vocês, André, doutora Renata e a própria Ana, né? Para compartilhar um tema de relevante utilidade pública, né? Acho que isso traz para as pessoas maior conhecimento de direitos que já existem, veja, desde 96 a lei de arbitragem, né? Mas entender também que a arbitragem não é só o único método, né? Existem outros, como a conciliação, mediação e a negociação, que estão à disposição também, né? Esse é um serviço que faz parte do nosso cardápio, nosso menu de serviços, tá? E ficamos à disposição para outros encontros também, que vai com certeza enriquecer as pessoas e também nos enriquecer, porque a gente sai daqui muito melhor do que entramos. Não, tá, o empresário ou o advogado? É o último, hein? O empresário ou o advogado, que antes de ir lá para falar sobre o caso dele, permitir a carta convite, ele tem a disponibilidade de alguém bater um papo com ele para dirimir uma ou outra dúvida dele? Sim. E quem ele procura lá, dona Ana? Pode procurar a gente lá. Marque um horário, vão até lá. Os telefones que a Camille vai colocar, né, Camille? Isso. É só ligar, marcar um horário e nós estamos à disposição. Tá. Um detalhe também, só para contribuir, os advogados, outros profissionais engenheiros, contadores, né, que queiram se credenciar à Câmara, porque eles podem ser convidados. Exato, para assistente, ou até mesmo para árbitro, né? Tá. Nós também fazemos a seleção desse credenciamento, é passado por uma comissão, o comitê ele avalia o perfil, o currículo, que tem que ser enviado com a assinatura, para que criar uma nova fase, uma nova oportunidade para esses profissionais liberais também atuarem na arbitragem. Então tá. Tá vendo aí? Você é profissional liberal, engenheiro, contador, corretor, o que mais poderia ser? Médico. Médico, arquiteto, enfim. Você é profissional de todas as gamas aí, fica convidado para poder participar da Câmara de Arbitragem, que além de você levar um Didi, você vai estar prestando um serviço relevante para a sociedade, né? É isso mesmo. Então tá, gostaram do bate-papo? Olha, só conhecia você pelo nome, agora a gente conhece pessoalmente. Muito bom, adorei. Já vou agilizar para a senhora o autógrafo. Já vai pegar o autógrafo. Então, pessoal, vocês que viram esse bate-papo, como eu falei, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, curte, deixe seus comentários com as suas dúvidas, que daí vamos acionar a Ana e o Júlio para poder estar respondendo, e a doutora Renata. E também já estamos em todas as plataformas digitais aí da sua preferência. Beleza? Podcast do Causal Case, bate-papo aqui com a Câmara de Arbitragem. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Ao case do caos, ao case do caos, ao case